Olá, sou Andriele Antunes, sou consultora de imagem e hoje a gente está aqui no Pode Ser Você, um podcast voltado para falarmos de pessoas, autoconhecimento, autoestima, moda, comportamento, sonhos. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com o sonho de pessoas. Nossa convidada lida com isso todos os dias. Ela é responsável por realizar, acho que um dos maiores sonhos das pessoas no mundo, que é o casamento e é a festa de debutante. Então tem toda uma expectativa aí dentro desse sonho e ela é responsável para sair tudo perfeito. Veri Bittencourt, ela é proprietária da VMB Eventos e ela veio aqui para contar um pouquinho como é lidar com esses sonhos. Bem-vinda, Veri. Ai, muito obrigada, estou muito feliz de ter recebido seu convite. E vamos lá, Então falar de vamos lá. sonhos. De onde surgiu a vontade de trabalhar com sonhos de pessoas? De onde surgiu a VMB? A VMB surgiu, eu trabalhava numa multinacional, e aí eu fui eleita para cuidar das festas dessa empresa. E aí é onde eu me descobri, acho que até deixei de fazer o meu trabalho, que era o financeiro, para cuidar das festas aí, que nessa empresa tinham festas mensais. Então, e aí eu falei, eu gosto disso. Eu É o tinha mundo que eu gosto. um prazer imenso em realizar. E aí foi onde surgiu a vontade. Aí foi quando eu comecei a fazer cursos e comecei a trabalhar com os dois. E aí chegou uma hora em que eu tive que tomar uma decisão. E aí o evento que toca o coração foi o Exatamente, exatamente, que exatamente. ganhou, né? Que ganhou. Ganhou, não tem jeito. A gente trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente sonha também, porque os meus clientes, o sonho deles vira meu, né? Sim, a gente tem que carrega junto para você, né? Exatamente, exatamente. Então é maravilhoso. E me diz uma coisa, a gente sabe de toda essa expectativa, principalmente que a VMB trabalha com eventos de todos os portos e todos os tipos, né? Sim. Mas a gente sabe que o casamento, para muitas mulheres, é o sonho, né? É o seu grande dia. Para uma adolescente, a festa de debutante é aquele grande sonho, né? De Sim. tudo. Como é lidar com a expectativa dessas pessoas, né? E vamos falar assim, de pré-evento, né? Porque o evento é o início, né? Já é o fim, mas ele tem todo um preparativo ali antes e que gera ansiedade, gera expectativas. E aí, como é lidar com esse momento das pessoas? E que a gente sabe que, às vezes, é planejado por muito tempo, Sim. né? Sim. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, eu sentia que as pessoas se programavam muito mais. Então, a gente cuidava aí de um casamento durante 2 anos, né? E as pessoas tinham essa programação até para pagamento e tudo mais. Então, a gente até tinha mais tempo até para resolução de problemas, de futuros problemas, enfim. Hoje não, a gente vive num mundo imediatista total, onde a gente fecha um evento para daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, e pós-pandemia aí, então, piorou um pouquinho mais. Então, o que eu digo é que a gente tem que desenhar um perfil e não frustrar o cliente. Então, a gente tem que deixar sempre muito claro tudo o que pode acontecer, o que não pode. Às vezes, por exemplo, a gente sugere que seja um gerador. Ah, não, eu não vou investir nisso, mas então a gente tem que mostrar para eles o que pode causar caso não venha contratar. Enfim, então a gente deixa muito claro e aí o sonho deles se torna nosso. E eu acho que a gente entender o que eles estão esperando desse dia, né? Porque às vezes é muito minimalista, às vezes é grandioso demais. Então a gente tem que entender o perfil dele para que a gente consiga até oferecer os melhores fornecedores assim no perfil, né? Então eu acredito que seja isso. E acontece muito, que a gente fala, né, tá lidando com sonhos e com pessoas. Então a gente pensa, eu sempre falo muito isso, né, de que cada um é cada um, né, cada pessoa é diferente da outra. E aí eu entendo que existem desafios aí, né, principalmente que nem no caso de vocês, que tem bastante evento, tem ali, né, semanalmente, né, tem um número X ali de eventos. Como é administrar isso, né? Muitas pessoas, né, com sonho, o sonho é o mesmo, mas cada sonho é diferente. É diferente, Né? é diferente. Como é administrar isso? Eu sei que você tem uma equipe, né, enorme aí que trabalha com isso, que acaba, né,
te apoiando em tudo isso, mas como lidar com tantas pessoas diferentes, com tantos... E em todos os aspectos, né? Que eu tô falando, o sonho mesmo é casar, ou é ter a festa de debutante, mas cada um tem um orçamento para gastar, Sim. cada um tem um gosto, cada um espera algo diferente, né, no seu evento, e que o seu evento seja o mais perfeito, que seja o mais, né, o mais bonito, o mais tudo. Sim. Como ele administrar isso, né, com tantos eventos e ter tantas características diferentes entre os eventos? Sim. O que eles têm em comum? Um sonho. E o que eu dou em treinamento para os meus staffs e tudo mais, é a gente tratar com amor. Qualquer problema que a gente tenha, qualquer coisa que a gente que venha acontecer no dia, porque você sabe, imprevistos acontecem em todos os eventos. Mas a gente tratar com amor. Então, é carinho, a gente tem um serviço completamente diferente de que é cuidar dos pais, dos noivos, quando se tem avós, quando se tem filhos, hoje em dia muitos deles se casam já com filhos. Então, eu acho que com amor a gente ganha tudo, porque não tem como a gente conhecer por completo o nosso cliente. Então, o sonho é o incomum e característica pessoas é difícil demais a gente entender, né? Então, o que a gente sabe, eles querem casar e eles querem que tudo saia perfeito. Nós estamos ali para cuidar de tudo com muito amor, porque não adianta a gente só lá cumprir um contrato. É um dia que não volta, a gente não tem a chance de errar. Nenhum fornecedor tem a chance de errar, só que a gente tá ali para caso alguém erre, a gente vá resolver o problema. Então, a gente tratando com muito carinho, com muito amor, com sabedoria, né? A palavra certa, no momento certo, eu acho que sempre dá certo. Eu acho que é justamente, né, o que a gente falou, né, o pós-pandemia as pessoas estão mais imediatistas, e aí tem um pouco mais de estresse também, né, tem um pouco de impaciência, e aí olhar para essas pessoas com esse amor, seja independente do estilo, do orçamento, de quem é aquela pessoa, todo mundo gosta de receber amor. Todo mundo gosta de receber uma atenção, um carinho, né? Exatamente. E aí eu acho que isso eu entendo que é o que transforma, né? O que, por mais que seja uma pessoa que de repente aquele dia ela tá mais amargurada, ela tá mais estressada, e aí quando vai ali com um pouquinho mais de carinho, tudo converge, né? E eu acho que quando a gente fala de lidar com pessoas, e eu falo que o Pode Ser Você foi criado por causa disso, do meu gosto, da minha intenção de entender pessoas, de olhar para pessoas e saber a importância disso. Sim. Olhar para o sonho delas, como você faz com excelência, por experiência, por ser cliente e tudo mais. A gente é muito isso que você falou, não tem chance de erro. Porque eu entendo assim, é mais um sábado de trabalho para vocês, é mais uma sexta, é mais um dia de trabalho. Mas para aquela pessoa só tem aquele dia. Então você vai passar 50, 100, 200 eventos, né, com o seu time. Mas para aquela pessoa o dela foi o único, aquele dia não vai voltar mais. Exatamente. Né? Então dentro de quando acontece, né, qualquer imprevisto que você falou, né, não dá, nada é 100%, ninguém é 100%, a gente sempre fala isso, né? Dentro de um imprevisto, qual é o preparo que vocês têm para lidar com isso? Porque cada pessoa vai reagir de uma forma, né, diferente. De repente, aquela noiva mais calma do mundo, que ficou os 2 anos planejando e estava tudo bem, e acontece um imprevisto que é controlável, que sabe que, né, mas para ela aquilo ali foi o fim do mundo, porque é o dia dela. Sim. Como eu preparo para ter, inclusive, esse preparo psicológico mesmo, de lidar com, talvez, alguma coisa que não estava se esperando, né? Sim. É difícil porque a gente trabalha com pessoas, então a gente nunca sabe qual é a reação, o que vai acontecer. Você sabe que, principalmente depois da pandemia, alguns fornecedores deram, assim, não entregaram como deveriam alguns eventos. E talvez nem porque não conseguiram, mas pela situação onde... E isso frustra, né? Sim. Então, como aconteceu conosco, em pouquíssimos eventos mais aconteceu, quando elas chegavam no salão, a gente já parava elas e já conversava. Olha,
que já passou a cerimônia. Já passou a cerimônia, eu acho que ali elas já conseguem respirar melhor, elas já conseguem... E aí a gente já, olha, mas agora é o dia de aproveitar, é o dia de curtir, é o dia de você realizar o seu sonho. Depois, a gente tem um relatório de não conformidades contratuais, e aí depois, caso aconteça, a gente verifica o que pode ser feito. Mas naquele momento, elas também têm que esquecer essas coisas. E muitas vezes até passam batido. A gente já anotou ali alguma coisa que faltou e elas no momento não Tá tão em êxtase, né? Tão realizada que já saiu da cerimônia que foi perfeito, que deu tudo certo. E ela chega ali, tá tudo bem. Tá tudo bem. E ela, quando vai receber o seu relatório, que ela vai falar, nossa, eu nem percebi, mas tava tão bom, tava tudo lindo. E pronto, e talvez aquilo ali passe batido e que ela nem queira depois tentar resolver. Mas quando a gente sabe que vai frustrar, então a gente já chega e fala, olha, já conversa, e aí ali ela entende que ela tem que aproveitar aquele momento, todo aquele investimento, toda aquela espera, e aí eu acredito que seja isso. Tratando com verdade, se a gente conhece a noiva, e também por relatório, caso aconteça alguma coisa. E já aconteceu de alguma situação dessas poucas que aconteceu de ter problemas, né, de fornecedor que não entregou de acordo com o que foi contratado, e eu acredito que pós-pandemia deve estar acontecendo mais do que acontecia antes, né? E é como você falou, não é porque ele não quer entregar o que foi contratado, é que ele tem limitações dado a pandemia que, né, está causando isso. Exatamente. Né? Mas aconteceu já alguma situação, vamos dizer assim, mais grave, vamos dizer assim, uma reação mais agressiva de alguma noiva ou alguma debutante, algum cliente que... Porque vocês são pessoas também. Sim. Né? É assim, tá lidando com pessoas, a gente tá lidando com sonhos, mas do outro lado ali também tem pessoas. Também tem pessoas. Né? E eu imagino que no momento dessa um pouco mais alterado, também desestabiliza vocês. Sim. Né? Eu falando, somos pessoas, não adianta pensar que só tem uma máquina ali trabalhando. Sim. Você, a Bia, enfim, né, que já são as donas e são bem preparadas para isso e preparam o time para isso, mas já aconteceu alguma desestabilização? Assim, de ter acontecido alguma coisa muito grave, alguma reação muito, que nem você falou, né? Eu vou lá, trato com a verdade, explico o que tá acontecendo, mas mesmo assim não teve jeito. E de repente teve uma noiva que ficou a festa toda ali, remoendo aquele problema, ou até muda com vocês, né? De repente até muda a forma como tá tratando vocês. Como é lidar com isso? Sim. Não aconteceu. De algo agressivo, não. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Já aconteceu de ficar triste, isso já, que a gente percebeu que aquilo ali realmente... Mas eu não acredito que seja com a gente, como não aconteceu, assim. Porque nós somos assessoras, então se a gente tá falando com a verdade, a gente tá lidando, cada fornecedor tem o seu contrato. Neste caso, logicamente tem outros casos, mas assim, neste caso, cada um tinha o seu contrato, e ela sabia que ali não era uma responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade era cobrar aquele fornecedor que infelizmente não atendeu. Ficou triste, mas assim, a gente, com bastante amor, foi tentando reverter. Trabalhar com pessoas, uma coisa que eu não abri mão na pandemia foi terapia. Então, assim, inteligência emocional é o tempo inteiro, e é o que eu consigo passar um pouco para as minhas meninas, porque é um momento único. Então, se alguém tiver ali num estresse, a gente tem que ser o centro. A gente tem que estar tranquila, independente de qualquer coisa. Já teve um caso, por exemplo, de um convidado muito alterado que foi pra cima de uma das nossas meninas. Mas assim, porque tava muito alterado e tal, então ela falou, Veri, eu vou me retirar daqui, foi outra, e pronto, e resolvemos a situação, mas não dos noivos, não me recordo, não. Eu acho que isso é até o que você falou, né? Eu não abri mão da terapia, não abri mão de... E acho que eu sempre falo uma coisa, que acho que terapia não é para tratar o problema, é para prevenir o problema. Prevenir, com certeza. Né? Acho que quando a gente cuida, da mesma forma que a gente cuida do corpo, né, da saúde física, a gente tem que cuidar da saúde mental. Sim. Eu sempre falo isso, que eu sou a favor, não procure terapia só quando você achar que tá depressivo, ou que você tá ansioso, né? Eu acho que traz isso para que você não chegue nesse, né? É o preventivo, como a gente faz com tudo, né? Sim. Com o corpo, enfim. E acho muito legal isso de você dizer, né? De repente o seu staff, nem todo mundo vai conseguir ter isso. Sim. Mas você levar isso
E eu acho que é, mais uma vez, pensando no todo, né? É Sim. pensando na sua equipe que ela trabalhe bem, é pensando que o seu cliente vai estar bem, né? Vai estar bem assistido com a sua equipe. Então, acho que isso é... Eu vejo assim, vamos dizer assim, vou pensar do lado como se eu fosse a tua equipe. Falar, caramba, a Veri tá pensando em mim, né? E que nem aconteceu, ele estava alterado, eu vou me retirar. Ela sabia que ela podia fazer isso, que ela estava, né, um amparo ali, que a gente sabe que nem todo mundo tem essa sensibilidade, né? Ela sabe que você ou qualquer pessoa que tivesse responsável ali naquele dia no evento, teria essa sensibilidade de pensar de que não é tudo a ferro e fogo e não tudo a qualquer custo. Não, né? com certeza. E eu acho que muitas pessoas hoje, às vezes, pensam isso, né? Tipo, existe muitos empresários, enfim, né? Donos de empresa que olha para o funcionário como mais um número. Eu acho que isso falando um pouco, inclusive, da Veri empreendedora, né? A Veri, como ela cuida do time dela. Então, acho que isso é muito importante. Eu sempre me coloquei muito à disposição para conversar, para melhorias, para escutar o que elas têm para falar, né? Hoje a gente tem bastante gente na nossa equipe, então, assim, logicamente, é que nem você fala, agradar 100% a todos, mas é o que eu falo para elas. Todo mundo trabalha por dinheiro, porque a gente precisa, é um fato. Mas quando a gente gosta do que a gente faz, é diferente. É diferente, mas aquele momento que a gente tá ali, a gente esquece os problemas, a gente quer resolver, né, o problema das pessoas, a gente quer realizar o sonho das pessoas. Então, não há dinheiro no mundo que pague. Quando a gente gosta de fazer isso, aquele abraço no final de muito obrigado, compensa. Nem todo mundo sabe, mas eu tive empresa de eventos por 10 anos, a Veri tá fazendo 10, mas eu tive empresa de 10 anos. Eu e a Veri fomos muito parceiras de trocas de datas, né? É verdade. E hoje a Veri é a minha indicação, hoje eu não trabalho mais com eventos, e a Veri sempre é a minha indicação, até para eventos de clientes que às vezes me procuram para isso. E eu acho que tem muito isso, né, Veri? É que você fala assim, o abraço no final e dizer obrigado, foi tudo perfeito. Nossa. Eu sempre falava isso para as meninas, e até quando eu parei, eu fiz um depoimento justamente disso. Quando a gente termina um evento e fala assim, ufa, deu tudo certo. Nossa. Saiu perfeito. E aí vem depois aquele obrigado e fala assim, é o endosso de que foi tudo perfeito. A certeza disso. E eu sempre falei isso, não adianta nada a gente receber o dinheiro e a noiva virar as costas ali e sair insatisfeita. Nossa. Ou sair reclamando, ou sair que não teve atenção. Então, acho que eu já estive em eventos que a equipe da Veri estava, né, trabalhando lá e dava para ver o cuidado com cada um. Né? E é que você falou, com a mãe, com o pai, se comeu, se não comeu, os noivos se comeram ou não comeram. Então, eu me identifico muito com a Veri nesse sentido da forma de trabalho, que era sempre olhar primeiro para as pessoas. E eu acho que o mundo está evoluindo para isso. Mas ainda a gente vê muita gente focando só no dinheiro. Sim. E a gente tem que olhar um passo atrás, né? Tipo, primeiro eu tenho que olhar a pessoa, entender ela, acolher ela, para depois a gente pensar no contrato fechado e que você vai pagar e tudo bem, são negócios, a gente precisa trabalhar, lógico. Não tem. Mas se você faz da forma mais acolhedora, com mais amor, né? Como você mesmo falou, tudo tem outro significado até para quem tá pagando. Ele fala, eu tô pagando porque eu me sinto bem, né? O dinheiro vem de uma forma mais agradável, né? Sim. É aquela história que a gente fala assim, esse dinheiro é bom, esse dinheiro não é ruim, esse dinheiro que eu prefiro nem receber, né? O dinheiro vem de uma forma muito mais agradável. Sim. Né? E como que foi para vocês lidar com o estresse das pessoas justamente na época da pandemia, né? De um dia para o outro, simplesmente acabou, não tem mais evento. Sim. E aí, ficamos aí 2 anos. E tinham pessoas que estavam com eventos, né? Uma coisa era, lá em 2020 fechou e tem os eventos de 2020. Mas tinha gente que, de repente, em janeiro tinha fechado tudo para daqui a 2 anos, né, 1 ano depois. Como foi administrar todo esse caos? Que foi pro mundo todo, sim, né? E aí cada um tinha o seu caos, né? E vocês tinham o caos de vocês. Exatamente. Como foi isso? Olha, não foi fácil. Porque, como todos, né, a gente sempre achou que daqui a 3 meses ia voltar, daqui a 6 meses ia voltar e nada voltava. A gente adiou, em média, assim, de prontidão, a Bianca é melhor do que eu nisso, mas acho que foram 192 eventos que nós adiamos.
Alguns deles por 4 vezes. Me recordo de um casal que eles iam casar no sábado, quando fechou tudo na quarta-feira. Eles iam casar no sábado, tipo assim. Aí eles adiaram pra julho. Julho ainda estava fechado, então fomos para janeiro, que também ainda estava fechado. E aí na quarta data, que foi no final do ano passado, eles conseguiram casar. Tadinhos, eles estavam até sem motivação. Na verdade, não era mais um sonho, né? Se transformou em pesadelo aquilo, tudo pra eles. Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu adiar muito mais do que cancelar. Houveram sim alguns cancelamentos, tivemos que devolver, não teve como. Mas trabalhar com pessoas nesse momento foi muito difícil. Por isso que eu não abri mão da terapia, de verdade. Porque até pra nós, imagina, a gente tem aí. Por semana, a gente tinha, né, em 2019, 4, 5 eventos semanais, incluindo sexta, sábado e domingo. Do nada a gente zera. E a gente não sabia nem o que a gente vai fazer. Foi quando a gente fez alguns vídeos no YouTube, né, em parceria com os meninos do Fatos em Cena. Por quê? Fazer o quê? A cabeça, né? A cabeça tava ali naquele ritmo, de repente acabou esse ritmo, né? Exatamente. Acabou. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom num sentido de olhar pra gente, de reestruturar a empresa. Fiz tanta coisa diferente, tanta coisa como mãe diferente, né? A gente vivia num mundo automático. Então, assim, por que que eu tô falando isso, Veri? Mas foi boa a pandemia pra você? Não, lógico que não. Não foi bom pra ninguém. Ninguém fechava contrato, né? Ninguém pagava mais nada. Acabou, não tem trabalho, né? Não era só não entregar eventos, né? Não. E aí é que eu tô falando, tipo, a sua saúde mental tinha que estar muito em dia pra lidar com, tipo, eu fechava, sei lá, 10 contratos por mês, eu não fecho nenhum, porque não tem. Exatamente. Né? Caía tanto na minha conta, não cai mais. Exatamente. Né? E aí você tinha que lidar com você. Isso. Porque você também tinha que olhar para os outros. Isso né? mesmo, isso mesmo. Com muita paciência, né? Porque todo mundo muito desesperado. Então a gente tinha que ter muita paciência, mas eu procurei sempre ver o lado bom das coisas, sabe? Eu aproveitei o máximo que eu pude com os meus filhos, voltei a fazer o esporte que eu tanto gostava quando eu era adolescente. Eu ressignifiquei esse momento mesmo. Então foi só assim que eu consegui lidar com tanto estresse, né? Porque foi realmente. Eu imagino que tenha sido. Eu talvez se eu estivesse do outro lado, né? Tivesse do lado do cliente, eu também estaria. Porque é o meu sonho. E aí? E agora? E agora? Sim. Né? Como vai ser? E aí depois eu acho que tinha aquela situação do. Liberou, mas era aquele liberou mais ou menos, né? Porque tem que usar máscara. E aí tem que sentar separado, só não pode colocar o número de convidados. Então, assim, minha lista era para 200, agora vira 100. Isso. E aí a pessoa tem que lidar e você tá lidando administrando isso também. Sim. Né? Porque aí... E aí é onde, vão assim, tem que usar máscara. A gente sabe que muitos não usavam máscara, que tava daquele jeito. E aí você olhava, penso assim... a tua preocupação não tinha dupla, né? Porque aí era a preocupação da equipe, porque você tinha que ter uma equipe lá. Sim. E aí você tinha a preocupação dos convidados, tinha uma questão de leis, tinha uma série de coisas ali. Então, imagino que para você foi... Acho que para todos foi um desafio muito... Muito grande. Muito grande. Mas eu acho que eu sempre vou frisar que a questão pessoas... tem um peso maior. Eu sempre falo assim, a carga é maior. Porque Sim. assim, teve o comerciante que fechou seu negócio, que não podia, e aí de alguma forma ele conseguia lidar com aquilo, né? Todo mundo se reinventou, né? Acho que o verbo da pandemia foi se reinventar, né? O reinventar era o verbo da pandemia. Mas eu acho que no mundo do evento foi um nicho que sofreu muito com isso, e as pessoas adoeceram com isso, Sim. né? Justamente pela minha experiência no evento, assim, conheço vários, e a gente olhava as pessoas assim, as pessoas estão sofrendo com isso, né? E aí esse pós veio aí, continua administrando pessoas, né? Lidando com pessoas, lidando com esses sonhos. Eu sei que muitos, eu acredito que você ainda está nessa corrida ali de que ainda tem eventos de pandemia, né? Remarcado, né? E aí isso acaba, de alguma forma, mexendo também com as expectativas. Né? Porque eu esperei 2 anos já, eu já esperei 3 anos, né? Como tá sendo isso com essa...
a gente vem desde o ano passado já, né? Meio que os eventos desde o meio do ano passado, liberado mais ou menos, né? Final, do meio pro final, sim. Que veio liberando, né? Liberando aos pouquinhos, isso. Como está sendo essa organização e essa questão com as pessoas para isso? Porque aí gerou uma outra frustração, né? Agora está liberado, mas a data que eu quero não tem. Mas eu quero trabalhar, né? Eu quero fazer tal dia e não tenho. E aí, do lado de vocês, ter a questão do, tipo, eu vou perder, né, entre aspas, uma data porque eu preciso cumprir a pandemia, né? Isso. Eu tenho um reflexo da pandemia onde eu podia estar faturando, onde eu podia estar fazendo a minha empresa movimentar. Como está sendo isso? Não pensamos nisso, de verdade mesmo. Eu e a Bia, a gente conversou e a nossa meta era entregar todos. Então, isso foi bom, porque eu era muito centralizadora. Então, eu queria estar em todos os eventos, a Bia também, né? Então, sempre nós. Com isso, a gente ampliou a nossa equipe, com meninas que a gente já tem há muito tempo. Então, a gente treinou para se tornarem assessoras, e com isso a gente já informava que iria a nossa equipe. Então foi bom, de certa forma, porque a gente conseguiu descentralizar e treiná-las para isso, para conseguir atender todos. Né? Foi aprendizado, porque a gente só atendia 2 por sábado, por dia, e agora a gente atende 4. Não é o melhor dos mundos, não, porque o nosso psicológico também fica abalado. Eu fico preocupada, eu quero passar em todos, eu passo ainda, mas não fico full time, né, num evento só. Foi bom. Para as noivas, o que a gente tentou? A gente também foi um pouco psicóloga delas, né? Um pouquinho terapeuta também. Fazer com que elas ressignificassem também esse momento. Porque assim, não era culpa delas, não era nossa culpa, não tinha culpado. Então, muitas delas estavam com tudo pago, por exemplo. Então, vamos colocar agora uma cabine 360. Vamos colocar agora... Então, porque já estava tudo pago. Então, um ano depois, dá pra dar um plus. Então, vamos fazer uma coisa... O que você gostaria muito, né? De fazer, que você não ia fazer nada. Não dava, né? Olhar o lado bom, né? Olhar o copo cheio, né? Exatamente. Foi o que a gente teve que fazer. Fomos obrigados a fazer isso. Porque não tinha como ver um lado bom nisso tudo. Pra ninguém. Sim. Mas a gente teve que fazer dar certo. E graças a Deus, assim, todas as nossas noivas, elas podem comprovar. Mas e acho que isso vem justamente do que vocês atenderam antes do evento. Sim. Qual o cuidado que vocês tiveram antes com cada noiva? Sim. E que trouxe essa segurança para ela, né? Dela tomar essa decisão, né? Porque penso eu que nem... Talvez os corporativos não... Não, os corporativos não tivemos corporativos. Não tiveram corporativos por causa da pandemia ali, né? Porque geralmente é fechado muito próximo, né? Isso. Mais próximo, mas também a preocupação da empresa era muito maior, né? Então, assim, o casamento social, a pessoa que quiser ir, vai, né? Tipo assim, tinha... Agora o corporativo está fazendo para os funcionários. Se... Por exemplo, alguém pegasse Covid ali, nossa, ali a empresa poderia ser autuada. Então, eles preferiram não fazer. Então, a gente não teve quase eventos. O adiamento talvez tenha sido menor, né? De corporativo, porque geralmente eles estão mais próximos, né? São mais... É aquela coisa que você falou, né? Tipo, o imediatismo deles ali já é o natural da empresa, né? Daqui a 2 meses eu vou fazer um evento, vai fazer. Isso. Agora, e também tem essa diferença, ter uma expectativa como cliente, mas não tem um sonho ali dentro. Sim, né? sim. Geralmente o corporativo ele é mais frio, sim. Né? É diferente, talvez, de uma empresa menor, que talvez tenha um significado ali para, né? A gente tá falando muito desse evento, eu tô falando porque tem um evento que a Veri tá cuidando e que existe uma questão, tem uma questão afetiva ali. Mas é muito difícil ter isso dentro do corporativo. E aí as noivas era o foco, né? O foco. E aí você já vinha tratando aquilo. Então, acho que esse cuidado foi o diferencial, né? Foi. Eu acredito que sim. Muitas delas queriam cancelar inicialmente e a gente teve que fazer reverter a situação. Né? Fazer com que entendesse, porque é o desespero mesmo. Imagina, você tem um sonho e do nada você não pode mais realizar. Então, a gente teve que ir tratando caso a caso. Eu fui um caso que minha filha fez 15 anos na pandemia. Sim. Né? E justamente, né, eu tinha combinado com todos os fornecedores, eu não tinha contrato, mas a gente tinha combinado que eu ia fechar tudo em maio. Minha filha fazia em outubro, mas já tava tudo, em maio a gente vai fechar. Eu só tinha um fornecedor. E aí a gente falou, não faz sentido eu seguir. Eu não sei quando vai ser. Eu não tinha todos os fornecedores para adiar. Sim. Eu tinha um fornecedor. E eu falei, não, eu vou cancelar e se por um acaso
acontecer, né? Tiver, a gente vai fazer. E no final o que aconteceu foi que ela, tipo, vocês tiveram, né? Foi a Veri que estava lá, a equipe dela estava no aniversário da minha filha, ela quis uma pool party. Não tinha mais a festa de debutante, aquele sonho todo. Pra ela já era outro, né? Já era outro sonho, Passou, né? Já era uma outra exatamente. vontade. Mas eu imagino que se eu tivesse com tudo pago, eu não desistiria. E eu pensaria muito nisso, tipo assim, o sonho tá pago, porque você vive aquilo, Sim. cada pagamento, aí você fala, mais um que pra eu realizar meu sonho, Sim. né? Então acho que tinha isso, e aí minha filha estaria vivendo isso, e aí tem a perda financeira, porque todos tinham multa, independente da pandemia, tinha multa. Ou tinha multa, ou você tinha que esperar, dentro lá da lei, tinha algum tempo pra, né? Então, eu imagino que... Multa, eu tô falando de cancelamento. De cancelamento do Sim, contrato, né? sim. E aí, mas aí tinha aquele tempo lá que colocaram da lei, que podia, Isso, né? pra pagar parcelado. Poder parcelado, enfim. Mas assim, se depois ali você não quisesse, tinha multa. Sim. Passando aquele prazo, tinha uma multa. Sim. E aí, qual era a perda financeira disso? E aí, entra no outro ponto, né? Porque assim, muita gente... a pandemia fez com que muita gente financeira... A questão financeira abalasse o psicológico. Então, era mais um problema. Mais um problema. Né? Então, eu vejo assim, o quanto o sonho ali dentro da pandemia e o lidar com esses sonhos mesmo assim, a preocupação que, né, vocês têm é muito além do entrega do evento. O entrega do evento, você já passou por tantos processos ali, Sim. que ele é o resultado de tudo que você fez antes, né? O cuidado que vocês tiveram. Exatamente. Né? Exatamente. Eu vejo a preocupação de vocês, inclusive, né? O tempo todo, por mais que a pessoa contrate uma assessoria dia, mas você tem uma preocupação ali antes. E, né, se tá tudo bem, se tá precisando, o porquê disso? O porquê vocês fazem essa... Assim, tem muita gente que fala assim, assessoria do dia, a gente sabe que existem profissionais assim. Assessoria do dia, só vou me preocupar um mês antes. Sim. O porquê disso? O porquê disso? Primeiro, a assessoria do dia hoje não é muito o nosso foco. Os maiores problemas vêm na assessoria do dia. Por quê? Porque são fornecedores, às vezes, que nós não conhecemos, né? Às vezes que não estão acostumados. Já pegamos alguns fornecedores que não estavam acostumados a fazer um casamento. Então, é importante a contratação antes. Quando a pessoa já fechou tudo e quer fechar uma assessoria do dia conosco, a gente fecha. Mas aí, hoje se chama assessoria do dia personalizada. Por quê? Porque a gente faz o grupo no WhatsApp, a gente vai perguntando, a gente manda aquelas dicas, justamente para gerar um elo com o cliente, fazer com que eles confiem, fazer com que eles perguntem, se eles tiverem alguma dúvida, quiserem alguma sugestão. Enfim, a gente se coloca à disposição. Então, eu não consigo mais fazer com um mês antes, porque eu acho que fica muito Você não cria o vínculo, né? Não. E falando, voltamos a falar de pessoas, eu não cria esse vínculo, né? Eu, quando trabalhava com eventos, era justamente isso que eu falava assim, é assessoria do dia, mas se você precisar, eu tô aqui. Sim. Porque você cria aquele vínculo e você vai conhecendo a pessoa. Como você vai conhecer um mês antes? Não tem como. E aí, até mesmo a questão que nem você falou, né? Acontece de contratar um fornecedor que de repente você já teve um problema, ou é um fornecedor que não está acostumado, você tem uma referência e que você pode auxiliar naquilo de alguma forma. Sim. Né? Então, quando você coloca o teu fornecedor ali, é o fornecedor, então você indica um fornecedor, é porque você sabe que ele vai entregar o melhor. Né? Então, acho que é uma... A nossa responsabilidade é muito grande na hora da indicação, né? Sim. Porque a gente que é cobrado no dia, então se a gente não pode indicar qualquer fornecedor, a gente tem que indicar fornecedores que a gente confia. Não tem jeito. Então, a gente criar laços, parcerias, é muito importante. E eu acho que e isso traz a segurança, que eu falo assim, quando o contratante, né? Independente do noiva, debutante, enfim, aniversariante, Sim. Né? Cria esse vínculo com vocês quando você fala, opa, se ela tá dizendo, ela tá assinando embaixo, né? Eu vou acreditar no que ela tá me falando. Claro que eu acredito e já vi acontecer que às vezes a gente indica uma pessoa que hoje tá tudo bem. E acho que a pandemia aconteceu muito isso. Sim, né? Exatamente. E quando chega lá no dia do evento, a pessoa já não é mais aquilo. Sim. Né? E aí, mais uma vez, a gente tem que ficar lidando, vocês têm que lidar com esse desconforto, Sim. né? Porque às vezes até um desconforto de que, tipo, cortou laços, né? Cortou qualquer vínculo. Exatamente. E aí
vira um problema, né? Tanto para vocês quanto para cliente, né? Sim. Para o cliente, enfim, para quem Por isso que independente da assessoria que a gente fecha, no caso do social, né? Não no corporativo, que no corporativo a gente faz projetos completos. Mas na assessoria social, cada fornecedor tem o seu contrato. Então, independente de qualquer coisa, cada um tem o seu contrato, que é analisado, é verificado, porque caso aconteça algo, a gente não contava com essa pandemia. Mas, pós-pandemia, como aconteceu, cada um tem o seu contrato. Eu não sei da saúde financeira de todos os fornecedores. Então, quem conseguiu ultrapassar a pandemia é porque tinha algo guardado, porque Sim. tinha uma saúde melhor. E que, tá bem hoje. Não, tá se recuperando, a gente tá, né, Tá todo mundo trabalhando muito para, né? Exatamente, caminhando. Então, não tem como a gente garantir, né, que consiga ultrapassar uma fase dessa novamente. Entendi. E vamos falar um pouco de Veri, né? A Veri é mãe de 2, Dois. né? Tem uma de coração também. Tem uma de coração, Tem uma do coração. que é do seu esposo. Então são 3. A gente adota, né? Vai Adota, é tudo nosso. Adotando tudo. E como foi? Vamos falar então de sonho, mas o sonho da Veri, que a Veri casou há pouco tempo. E Verdade. como foi a Veri estar do outro lado? Olha, eu não imaginava que era tão bom, sinceramente. Eu gostava de ir como trabalho, né? Era o meu trabalho, era o meu sonho, realizar o sonho das pessoas. Eu não tinha, assim... Lógico que a gente sonha em casar, mas assim, tava meio que escondidinho, assim, sabe? Foi aos pouquinhos... Mas sabe que aconteceu tão rápido, né? Eu e meu marido, mas assim... Foi do nada, foi do jeito que a gente queria... Mas eu, de verdade, eu não imaginava que fosse tão especial. Foi incrível, foi incrível. Você só tinha a visão do bastidor, né? Bastidor. Às vezes um detalhezinho passa despercebido de uma forma que você fala, meu Deus do céu. Porque assim, a energia que tá emanando ali é pra felicidade da gente, né? Do casal e tal. E aí, alguma coisa que eu não reparei na minha mesa que eu escolhi com tanto amor dos noivos, né? Que era a mesa da família e tal. Eu não reparei. Você tava tão em êxtase, né? Êxtase, em outra coisa, sabe? Então, você tava no lugar da noiva ali, né? O que as suas noivas sentiam, né? E que foi porque a gente entendeu por que muitas vezes... Esse olhar pra mim foi sensacional, pra falar a verdade, de até passar pra elas a experiência do que é bacana, do que não, do que às vezes a gente coloca uma energia em algo que, aquilo ali vai passar despercebido, calma, isso aqui é bem mais legal, é uma interação. Nossa, foi incrível. Foi estar do outro lado, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E acho que eu vivi isso como noiva, e você também viveu, que é ter os filhos juntos, né? Sim. A minha filha tinha acabado de fazer 4 anos quando eu casei, e ela foi minha dama de honra. Foi muito emocionante. E como foi isso? Nossa, foi muito emocionante, gente. Seu filho já é um moço, né? Ele já é um mocinho, já é grande, né? Então entende tudo que tá acontecendo ali, né? Sim, sim. Ele chorou no meu colo. Então, assim, tem umas fotos lindas, assim. As meninas entrando lindas. Foi muito legal. Foi muito legal. Eles curtiram, eles escolheram as músicas. Eles participaram de todos os detalhes. Foi bacana que o Miguel, ele fazia questão de uma coisa, a Sandrinha e a Maria faziam questão de outras coisas. Então a gente procurou agradar eles de alguma forma, fazer com que aquela festa fosse deles também. Então fossem parte da festa, né? Isso, não fossem só, exatamente, para eles também não sentirem, né? É diferente, né? Casar os pais, né? Não costuma ser um praxe, apesar que hoje em dia é mais comum, existe, né? Bem mais comum, isso não existe uma regra. Mas a gente quis fazer com que eles fossem tão especiais quanto a gente ali. Acho que o mundo, eu sempre falo que o mundo do casamento, né? O mundo do realizar sonhos é muito, assim, uma hora você tá de um lado, outra hora você tá do outro lado. Logo você vai estar, daqui a pouco sua filha tá fazendo 15 anos, você vai estar ali, né? Exatamente. Do outro lado como uma mãe de debutante. Sim. Então, eu acho tão... viver esse sonho junto com as pessoas, eu acho que é tão
faz tão bem pra gente também, né? Pra quem vive, que nem você, eu falo pra gente, porque como eu vivi esse mundo, era uma coisa que e acredito que faça muito bem pra vocês, né? Eu vejo a forma como vocês se entregam pra cada evento, né? E as meninas também. Eu já tive eventos que eu tava a Veri, nem a Bia, e o evento tava assim, perfeita preocupação delas. Então, acho que quando a gente fala ali de pessoas, e eu sempre falo isso assim, é sobre isso. Sim, Né? é sobre isso. É sobre isso, é sobre pessoas. Então, Veri, eu queria te agradecer por ter aceitado. Eu que agradeço. É um assunto, né? É uma linha tênue ali, é bem, né? Do que a gente vai falar e lidar com o sonho de pessoas é tão delicado, é tão preocupante. E a gente fala, né? Ao nível do êxtase de ser muito bom e ter ali a parte de baixo que é o estresse ali e né, a preocupação. Então, eu queria trazer esse assunto do lidar com sonhos de pessoas justamente para entender que quem está ali do outro lado, né? Para trazer a mensagem de que quem está ali do outro lado realizando o sonho também é uma pessoa. E que ela está se preocupando, mas ela também precisa de um carinho, né? De ser acolhida e de ser entendida. Né? Não é a sua máquina de lavar que está lavando a louça e que tu reclamou que a louça não foi lavada direito. Né? Vamos dizer assim, que você vai tomar água no copo sujo. Né? Tem muita gente envolvida e fala assim, não é só a Veri e o seu time que tá ali, né? O tanto de pessoas que tá ali em volta se entregando toda essa energia para que aquilo realize. Exatamente. Então, é isso que eu queria trazer, o olhar dos dois lados. E por isso que eu quis falar do seu casamento, justamente que a Veri já sempre estar, né, do lado do bastidor, mas ela também viveu o lado do sonho da noiva e todo aquele momento que ela sempre está ali olhando de fora. Então, eu queria te agradecer por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua vida, um pouquinho do seu trabalho e a importância que vocês dão para pessoas dentro do seu trabalho, viu? Nossa, eu que agradeço. De verdade, coração. Agradeço o convite, agradeço por falar sobre isso, porque acho que é algo que muita gente pode estar esperando escutar, né? Minha avó sempre dizia que no final tudo dá certo. Então, e essa frase eu até falei no meu casamento também, porque as pessoas hoje, elas precisam acreditar que no final vai dar certo. Então, a gente vai passar por vários momentos aí, mas se tem um sonho, você tem que ir atrás dele. Tem que ir atrás dele e tem que acreditar nele, tem que né? acreditar nele. E tem que acreditar que outras pessoas podem te ajudar. Com certeza, né? Com certeza. Que às vezes as pessoas têm medo de outras pessoas, né? Tem medo tem receios, né? De pedir ajuda. E você pode pedir ajuda e ela vai te ajudar. Com certeza. Né? Muito obrigada, Adri. Imagina, eu que agradeço, Veri. E eu quero falar um pouquinho, a gente tem um patrocinador master, a gente sempre mostra aqui, a Expolaor Contabilidade. Já falei no outro episódio, a Expolaor é meu contador e a empresa está completando 25 anos agora em janeiro. Inclusive a Veri vai ser a responsável pelo evento de comemoração deles. Então é uma empresa que está consolidada no mercado. É um grupo, é da Expolaor Company. Então a Expolaor Contabilidade é um braço dessa companhia e está aqui ajudando a gente, apoiando o Pode Ser Você, nesses próximos 12 episódios que a gente vai ter aqui, uma temporada de 3 meses. Então, legal. Você é o episódio número 1. A gente teve... O episódio anterior foi especial de lançamento. E o episódio número 1 de 12 foi feito aqui com a Veri. Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada.